Afro Samurai é um mangá criado por Takashi Okazaki em 1999 e que recebeu um anime com só 5 episódios em 2007. E Afro Samurai Resurrection foi lançado em 2009 num formato de filme animado e é uma sequência direta desse anime. E como essa é uma sequência de eventos, é importante que você conheça a história anterior. Eu já fiz a história completa dos 5 episódios de Afro Samurai e o link para esse vídeo tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, para essa continuação. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A lendária bandana do número 1 é promessa de poder, onipotência e imortalidade. Mas isso tem um preço maior do que qualquer um pode suportar: o tormento da alma do seu portador. A história começa com Afro na sua casa, aparentemente cansado. Ele abandonou o posto de defensor da bandana de número 1. Afro se lembra de uma vez que passou por uma ponte perto de um lago, onde 2 samurais apareceram de surpresa para desafiá-lo. Afro teve que lutar contra os 2 ao mesmo tempo. A luta não foi fácil. Os samurais tinham ataques coordenados e Afro tinha que se defender de um enquanto atacava o outro. Mas ele conseguiu cortar os samurais ao meio e venceu a luta. O problema é que sempre existiam outros guerreiros esperando por ele também, e Afro não tinha descanso. Mas ele sempre lutou e derrotou todos os seus inimigos. Afro também tem lembranças do seu pai, só que não são lembranças reais, são alucinações, e isso o atormentava. Em casa, Afro tentava se distrair, esculpindo madeira, até que o seu descanso é interrompido por ninguém menos que Gino. Gino, com a sua cabeça de urso de pelúcia gigante, chega de moto, fazendo bastante barulho e quebrando até uma parte da casa. Ele pega Afro desprevenido, o agarra pelo cabelo e o arrasta para fora de casa. Isso deixa Afro bastante machucado, mas ele nem revida. Gino deixa o lugar destruído e em chamas. E do lado de fora, ele leva Afro até o túmulo onde o seu pai estava enterrado. E tinha uma mulher esperando ali. Essa mulher diz que Afro vai sofrer tanto quanto fez os seus entes queridos sofrerem. Então Gino começa a desenterrar o esqueleto do pai de Afro. Ele consegue pegar um fragmento da mandíbula que ainda estava enterrada ali. E com Afro bastante ferido, a mulher aproveita para pegar a sua bandana. E diz que ele vai ter que conquistar a bandana de número 2 se quiser desafiá-la para recuperar o esqueleto do seu pai. Então Gino e a mulher vão embora, deixando Afro vivo, mas sem casa e sem a sua bandana. No outro dia, o amigo tagarela de Afro reaparece. Depois de tanto tempo, ele volta e vê a espada de Afro toda gasta, sabendo que Gino ainda estava vivo. Então ele deixa entender que talvez Afro esteja ficando mole. Afro tinha conquistado a sua vingança e por isso parou. Mas agora tudo começou de novo. Enquanto isso, numa espécie de laboratório, Gino e a mulher, chamada Sio, levaram o fragmento de osso do pai de Afro para um cientista, o professor Dona, o mesmo que restaurou Gino. Ele analisa o fragmento e diz que em 2 semanas aquele corpo será reconstruído. Além do cientista, de Sio e de Gino, existem também 3 guerreiros ali no laboratório. Então Sio ordena que os 3 fiquem de olho em Afro e avisem sobre qualquer movimentação. O objetivo de Sio é se vingar do Afro Samurai. Mais uma vez, era um ciclo de violência motivado por vingança. Enquanto isso, Afro levou a sua espada para ser restaurada por um ferreiro. E o seu amigo tagarela não entende por que alguém pegaria os restos mortais do pai dele. Mas Afro não quer saber o motivo, só precisa recuperá-lo, porque o seu pai merece descansar em paz.
Quando o ferreiro termina o trabalho, Afro segue o seu caminho, mas ele já está sendo vigiado pelos guerreiros comandados por Sio. Afro segue pela estrada em direção à Vila Lady Sorte, mas ele é notado por alguns moradores que se juntam para não deixar Afro continuar. Eles querem matá-lo, porque no passado Afro matou os seus parentes. E eles sabem que faz tempo que Afro não mata ninguém, então acreditam que agora podem derrotá-lo. Mas quando Afro de fato chega na vila, os moradores o cercam e tentam atacá-lo, mas é nítida a falta de habilidade deles. Eles não são samurais, são apenas moradores de uma vila. Então Afro os derrota facilmente, mas sem matar ninguém dessa vez. E assim, ele segue em frente. Ao anoitecer, Afro chega num tipo de bar de apostas, e quando ele entra, a sua presença é percebida por todos. Um dos seguranças faz contato com um velho conhecido de Afro, o irmão 3 dos 7 vazios. Além dele, o irmão 1 também continuava vivo, mas bastante debilitado, ligado a aparelhos depois do seu encontro anterior. De qualquer forma, o irmão 3 pede para deixarem Afro entrar, e ele vai direto para uma conversa. Afro quer saber sobre a bandana de número 2, mas o irmão 3 diz que só vai dar a localização se Afro vencê-lo num jogo. Se Afro perder, ele vai perder também a sua cabeça. E Afro aceita o acordo. O desafio é um jogo de dados, onde Afro tem que adivinhar se os dados deram número par ou ímpar. E quando Afro faz a sua escolha, ele perde, mas percebe que foi trapaceado. Assim, Afro corta a barba do irmão 3 e por baixo dela tinha um dispositivo que mudava os números dos dados. Assim, com uma ameaça, o irmão 3 conta que a bandana estava com um Ronin chamado Shijigoro, e ele pode encontrá-lo num lugar chamado Machi City. Afro vai até lá então, e quando chega numa espécie de cemitério, a voz da senhorita Sio fala com Afro através de uma câmera escondida. Ela diz que está torturando o pai dele e vai continuar até ele conquistar o direito de desafiá-la, ou seja, até ele conseguir a bandana de número 2. Afro se irrita e destrói a lápide onde estava a câmera. Nesse momento, o instinto assassino de Afro estava de volta. No laboratório, Sio diz para Gino que o que eles estão fazendo é a única forma de conseguirem a vingança que eles queriam. Então ela chama Gino de irmão. Seguindo pelo seu caminho, Afro se encontra com um homem que aparentemente estava sequestrando uma criança. A criança chorava muito e pedia por socorro. Acontece que atrás do sequestrador estava o pai daquela criança. Então o sequestrador pede para Afro sair do seu caminho, mas Afro não sai. O homem levanta uma arma em direção ao samurai, mas antes que ele o acerte, com um único golpe, Afro corta o seu braço e o seu rosto, o matando. O pai do menino então chega, e Afro percebe que ele tem uma espada e tem uma faixa na sua empunhadura. Em agradecimento, o homem convida Afro para tomar uma bebida por ali perto. Afro vai com ele até um restaurante. O nome do menino é Kotaro, e no local chamam o homem pelo seu nome, Shijigoro. Shijigoro parece ser um homem bom, ele é gentil e bondoso. Então Afro fica confuso, ele sabe que precisa matar Shijigoro para conseguir a bandana, mas ele não queria matar um homem bom. Shijigoro conta que é normal pessoas quererem atacar ele ou seu filho, porque ele tem algo que muitas pessoas querem. Depois que Kotaro dorme, Shijigoro conta que, na verdade, o garoto é filho de um amigo dele que morreu, e ele ficou encarregado de proteger a criança. O verdadeiro pai de Kotaro foi morto quando ele tentou conquistar a bandana de número 1 de um cara com um cabelo afro. Mas antes de morrer, Shijigoro se encontrou com seu amigo, que era o dono da bandana de número 2 na época, e ele lhe entregou a faixa. Então Shijigoro diz para Afro para acabarem logo com isso. Assim, eles se levantam e levam as suas espadas. O problema é que ali na cidade acontecia um festival nesse momento, e os homens de Sio estavam vigiando Afro e contam para ela sobre a sua localização.
Assim, enquanto as pessoas festejam com fogos de artifício no céu e tudo mais, Afro e Shigoro começam uma luta mortal pela bandana de número 2. Afro assume uma postura diferente. Ele e Shigoro têm habilidades parecidas. Shigoro é bastante forte e consegue acertar Afro com a sua espada, mas o ataque não é tão crítico. Shigoro ataca também com um tipo de corrente, e Afro começa a ter dificuldades na luta. Ele não consegue se aproximar do inimigo e está se defendendo mais do que atacando. Afro vê que está em desvantagem, então ele corre para o meio do festival, atraindo seu inimigo para um lugar onde ele possa encontrar algum tipo de vantagem para vencer a luta. Só que enquanto isso, Seo, Gino e alguns capangas estão observando tudo isso de longe. E Seo dá uma ordem. Então bombas de fumaça infestam o festival. E no meio da fumaça, os capangas de Seo começam a atacar Afro e também Shigoro. Enquanto isso, no restaurante, Kotaro acorda e percebe que o seu pai não está ali. E ele sai para procurá-lo. Depois da distração desnecessária e de Shigoro e Afro derrotarem a maioria dos capangas de Seo, eles voltam para o seu combate. Shigoro não usa mais as correntes, ele e Afro estão lutando apenas com as espadas. Então a luta é bastante equilibrada, mas numa tentativa de pegar Shigoro de surpresa, Afro tenta dar a volta numa estrutura do festival e encontra um dos capangas de Seo ainda vivo. Shigoro tenta dar a volta na estrutura pelo outro lado, e quando ele vê alguém, ele ataca. Mas era o capanga de Seo, e com essa distração, Afro consegue pegá-lo de surpresa como tinha planejado, e empala Shigoro com a sua espada. Agora Afro é mais uma vez o portador da bandana de número 2. O problema é que nesse momento, o pequeno Kotaro chega e vê o seu pai adotivo sendo morto bem na sua frente pelo Afro Samurai. Afro volta a caminhar pela estrada que pode levar para Seo e Gino. Mas Afro não precisou andar muito, porque eles mesmos foram de encontro com o samurai. E Seo aparece segurando uma cabeça, a cabeça reconstruída do seu falecido pai. Enfurecido, Afro parte para cima de Seo, mas ela e Gino se unem para contra-atacar. Então, sem ter muito o que fazer contra os dois ao mesmo tempo, Afro interrompe o seu ataque. Assim, Seo diz para Afro encontrá-los em Cherry Hill pro acerto de contas final. Nesse momento, Afro tem uma lembrança de quando era mais jovem e ainda era amigo de Gino. Acontece que Gino tinha uma irmã mais nova, que foi adotada por uma família, por isso não vivia no orfanato. Essa era Seo. Gino não a via com tanta frequência, mas tinha muito carinho por ela. E ele apresentou Afro praticamente como um irmão para ele nessa época. Então Seo diz que eles também seriam como irmãos então. Atualmente, no laboratório, o professor Dona diz para Seo que ela não pode ficar levando aquela cabeça por aí. Isso pode comprometer a reconstrução do corpo. Mas Seo não se importa. Ela só quer irritar e torturar Afro. Seo é perversa e cruel. Ela quer reconstruir o pai de Afro e fazê-lo com que ele derrote o próprio filho. Assim, ela vai se vingar por tudo que ele fez com o seu irmão Gino. Afro e o seu amigo Tagarela andam por um deserto rumo a Cherry Hill. E o amigo de Afro tenta alertá-lo dele estar indo para uma armadilha. Mas Afro o ignora como sempre e continua andando. Acontece que o pequeno Kotaro agora vem seguindo Afro com a espada do pai. Mas o garoto está cansado e quase sem energia, ele desmaia no deserto. Mas um tempo depois, Kotaro acorda numa sombra, com uma garrafa de água do seu lado. Afro salvou o garoto. Afro continua andando até chegar nas montanhas e passando por elas está Cherry Hill. O problema é que o ar é escasso e a escalada é bastante difícil. Mas sem maiores complicações, Afro consegue atravessar e finalmente chega no seu destino final. Uma grande árvore de cerejeira, no local onde os 3 companheiros de Seo
o esperavam. Um deles tem um tipo de máscara engraçada com um tipo de charuto. E quando o amigo tagarela de Afro pergunta se alguém viu a Lady Sio, esse capanga dispara um dardo tranquilizante contra ele, aparentemente o afetando mesmo. Aparentemente esse amigo tagarela não era só coisa da cabeça de Afro, não era um amigo imaginário, mas também não era uma pessoa tão normal assim, porque poucos o viam de verdade. Só esse homem o viu porque talvez ele já tinha morrido. Esse homem tira a máscara. A outra é uma mulher mascarada também. E o terceiro, com um tipo de máscara demoníaca, também se revela. E eles têm várias partes robóticas, cheios de próteses e tecnologias que podem usar em batalha inclusive. Eles eram antigos amigos de Afro, mortos naquele dia no orfanato. E eles culpam Afro por esse ataque. Então os três partem para cima do samurai, ao mesmo tempo. Enquanto isso, no laboratório, o professor Dona está quase terminando a reconstrução do pai de Afro. E Sio percebe que os seus três amigos não estavam ali, e questiona onde eles estão. E o professor conta que talvez eles tenham ido enfrentar Afro sem ela. Assim, Sio entende que foi o professor quem deu essa ordem. Então ela o mata, cravando uma adaga na sua garganta, e ela mesma termina a restauração do corpo do pai de Afro. Afro estava com dificuldades em lutar contra 3 inimigos ao mesmo tempo. Eles usam espadas, armas e projéteis. Os 3 conseguem golpear Afro algumas vezes, mas Afro sofre um ataque mais forte. Ele é arremessado para longe, além de ser fortemente atingido por bombas. Afro então fica deitado no chão, ferido. Mas antes de darem um ataque fatal, um dos inimigos diz que eles não podem deixar que Sio mate Afro, porque ela é uma dama e não merece sujar as próprias mãos. Só que nesse momento de enrolação, Afro aproveita para contra-atacar com a sua espada, e com a própria mão ele perfura o abdômen do androide. No laboratório, o pai de Afro está pronto, e Sio dá a ordem: matar o seu próprio filho. Enquanto isso, Afro continua sua luta contra os androides. Eles continuam usando armas, espadas, bombas e até correntes. Eles eram rápidos e fortes, mas quando uma dos androides consegue agarrar e imobilizar Afro, ela manda o outro atirar contra eles, mesmo que isso a mate junto. Só que Afro consegue escapar enfiando os dedos nos olhos da androide, e só ela recebe os tiros e é destruída. Afro então parte para cima do atirador e o destrói também, o cortando ao meio. E por fim, o terceiro começa um tipo de autodestruição, mas Afro consegue chutá-lo para longe e escapa da explosão. Finalmente, Afro conseguiu derrotar os 3 capangas da senhorita Sio. Nesse momento, o amigo tagarela de Afro retoma consciência e volta a andar junto dele. E agora eles estavam muito mais próximos de encontrar Sio. Mas antes eles encontram outra pessoa. Alguém que Afro reconhece muito bem. Afro encontra o seu pai. E atrás dele estavam Sio e Gino. O amigo de Afro tenta fazê-lo desistir de enfrentá-los, mas Afro está determinado e continua mesmo sozinho. Gino toma a iniciativa e ataca Afro primeiro com um soco na sua barriga, o deixando inconsciente por um tempo. Mas Sio não queria matá-lo rapidamente, ela queria torturá-lo. Enquanto está inconsciente, Afro tem uma visão do seu pai falando com ele. O seu pai diz que ser o número 1 não tem glória, só traz morte. Depois de usar a bandana, você nunca mais sai desse ciclo de sangue. Quando Afro retoma a consciência, o seu pai ressuscitado está pronto para atacá-lo. E ele ataca sem piedade, com socos, chutes e cabeçadas, enquanto Sio e Gino assistem de longe. O pai de Afro foi reconstruído, ele foi tecnicamente revivido, mas não com a sua mente num estado normal. Ele era controlado agora por Sio. Afro começa a se defender, mas não era o suficiente.
O pai de Afro é muito mais forte do que ele nesse momento. E então Seo ordena que ele mate o seu filho. Gino fica vendo aquela luta incomodado e começa a ter uma lembrança de quando ele e Afro treinavam juntos, de quando eram adolescentes. E Gino lembra que Afro era como um irmão para ele. Afro estava sendo derrotado porque ele não consegue atacar o seu próprio pai. Assim, ele perde a consciência e Seo fica em êxtase com essa cena, mas Gino não. Ele fica cada vez mais incomodado, até chegar ao ponto de tirar a sua máscara de urso, mostrando seu rosto ainda mais robótico. E ele corre para defender o seu considerado irmão, Afro. Desde que Gino foi reconstruído pelo Professor Dona da primeira vez, ele já não estava totalmente no controle. Mas agora, vendo isso, era como se algo quebrasse na sua mente. Então Gino ataca o pai de Afro. E Seo não entende por que Gino está fazendo isso. Ninguém entende. Mas Gino, com as suas duas espadas, começa a atacá-lo com todas as forças. Gino chega a ferir o pai de Afro, mas ele consegue tirar uma das espadas de Gino e usa contra ele mesmo, cortando um dos seus braços robóticos e depois a sua outra mão. E agora Gino fica sem ter como atacar com as espadas. E o pai de Afro começa a atacá-lo sem parar. Seo ainda não entende por que Gino fez isso, mas ela não pode deixar o seu irmão morrer desse jeito. Então ela parte para cima do pai de Afro e enfia uma adaga nas suas costas. E mesmo ferido, o pai de Afro levanta Gino com uma mão e o atravessa com a sua espada, atravessando Seo também. Assim, pela sua própria criação bizarra, feita para matar, Seo e Gino morrem abraçados. Com a morte de Gino, um curto do seu sistema atinge Afro, que estava caído, e o choque o faz retomar a consciência. Assim, ele se levanta e se prepara para enfrentar o seu pai mais uma vez. Mas agora ele reconhece que aquele não é o seu pai de verdade. O seu verdadeiro pai foi morto muito tempo atrás. E Afro lembra muito bem disso. Assim, eles partem um para cima do outro e a luta rapidamente termina. Próximo dali, o pequeno Kotaro andava e ele encontra Afro ensanguentado, mas com a bandana de número 1 mais uma vez. Assim, Afro entrega a outra bandana, a de número 2, para o garoto e diz para procurá-lo quando ele estiver pronto, repetindo a sua própria história. Então assim, Afro volta para o seu posto como número 1 mais uma vez, porque o ciclo de violência sempre continua. E é desse jeito que termina a história. Afro Samurai Resurrection é uma sequência do anime original, que é uma adaptação do mangá de mesmo nome. E a continuação é boa, mas tem algumas partes sem inspiração, principalmente no final. E o maior problema, para mim pelo menos, é que repete muito do que foi o primeiro, então se torna uma sequência repetitiva, ou seja, cansativa às vezes. A arte, a animação, a ambientação e os estilos são ótimos, assim como a trilha sonora é fenomenal. Mas talvez por não ter sido tão inovadora como foi a história inicial, essa sequência ficou um pouco esquecida no tempo. Tanto que existe uma cena pós-crédito, onde um homem vê alguém chegando ao encontro de Afro um tempo depois, e aparenta ser o Justice, o inimigo do começo de tudo. E até agora, um anime dessa continuação que existe no mangá não chegou a ser adaptado. E por falar nisso, acontece também uma coisa que não foi explicada no anime e que é explicada no mangá, que é com relação a esse personagem que vê o Justice aqui no final. Acontece que o tal amigo tagarela, ou amigo imaginário do Afro, na verdade é um tipo de entidade chamada Ninja, que é o guardião, o companheiro do portador da bandana de número 2. Por isso ele praticamente se sacrificou 2 vezes em momentos que o Afro quase foi mortalmente ferido.
E esse personagem sentado no final se chama Takimoto. E ele é o equivalente do Ninja Ninja, só que para o portador da bandana de número 1. O problema é que isso não é explicado no anime, e sim só no mangá. De qualquer forma, Afro Samurai Resurrection é bem produzido, também com a participação do Samuel L. Jackson e aqui com a Lucy Liu dublando a Senhorita Seal. Pena que a animação não teve tanto prestígio assim, mas de certa forma, Resurrection serve como um ponto final para a história do Afro Samurai. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.